Obrigado. Eu agradeço. Bom, quem não me conhece, eu sou o irmão Rendi. É um prazer estar aqui servindo aos nossos irmãos com a palavra de Deus esta tarde. E hoje nós iremos falar sobre casamento. Eu sou casado há 20 anos, 2 décadas. E desse casamento Deus me deu um presente, que é o meu filho Moisés. Fica aí perto, pessoal, de conhecer. É o Bigodão. Eu tenho o privilégio de poder dizer que a melhor mulher do mundo é a minha e o melhor filho do mundo é o meu. Você sabe que as pessoas geralmente têm uma mania de achar que melhor é o que é do outro? A grama do quintal vizinho sempre é mais verde. Mas acontece o seguinte, o melhor tem que ser o seu. Se você tem um carro, não importa se é um carrão, um carrinho, é um carro. Louvado seja Deus. Parou perto de um carrão, abençoe a vida do outro. Mas não esqueça que o melhor carro é o seu. Porque é o seu carro que você pode utilizar. No seu carro você pode tocar um som, você pode sentar, você pode dirigir, parar, fazer o que quiser, porque é o seu. A melhor mulher do mundo é a minha. Eu não posso pegar na bunda de mulher de ninguém, mas eu posso pegar na bunda da minha esposa. A melhor mulher do mundo é a minha. Quem faz comida para mim é a minha esposa. Quem faz comida para você, quem? Sua esposa. Quem é que cuida de você quando você está doente? Quem? A esposa. Como é que você pode achar que outra mulher é melhor do que a sua esposa? Pessoal, 20 anos de casado e eu posso dizer que amo a minha esposa mais do que antes. Eu sirvo ao Senhor há 26 anos, vou completar 27 anos e amo Jesus mais do que antes. É interessante, só faz melhorar. Eu não entendo algumas pessoas que ao decorrer do tempo a vida dela vai se desfiando e elas vão piorando. Biblicamente, a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a tendência natural na vida de um cristão é melhorar, é avançar, é progredir. No casamento não é diferente. Seu casamento tem que melhorar. Eu sei que quando você veio para Jesus, talvez você teve uma vida antes de servir a Cristo que não foi muito boa. E o seu casamento talvez não estava também tão ajustado como deveria. Alguns, talvez, já estão no segundo ou no terceiro casamento. Mas eu vou falar uma coisa para você, daqui para frente é tudo que importa. Diga, daqui para frente é tudo que importa. Eu não estou aqui para te condenar, mas para dizer que você pode ser o melhor marido do mundo e a sua esposa tem que ser para você a melhor mulher do mundo. Amém? Vamos lá, vamos falar sobre casamento. O tema da nossa mensagem é casamento é uma ideia boa. Diga, casamento é uma ideia boa. Por que casamento é uma ideia boa? Quem foi que teve essa bendita ideia do casamento? Quem? Deus! Pessoal, Deus criou todas as coisas e tudo que Deus ia fazendo, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. E Deus foi fazendo coisas boas, foi fazendo, Ele fez o céu, fez a terra, fez as árvores, fez os animais, e viu Deus que era bom. E quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus disse, muito bom. Mas teve uma coisa que Deus disse que não era bom. Deus está faltando uma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E Deus disse, puxa, falta alguma coisa. Falta um detalhe que vai fazer a diferença e vai tornar a vida do homem melhor. Chamado mulher. Diga, mulher é coisa boa. Pessoal, olha, eu me acabei de rir aqui naquele evento de homens. E teve homens aqui que ficaram se gabando e tudo, e dizendo que queria que a mulher fizesse mais sexo e tal, mas você sabe que tem muitos homens aqui que já tá meio devagar, né? Mas na frente de outros homens, o homem fica se gabando. Mas eu vou falar uma coisa para você, mulher é coisa boa. E eu não estou falando somente no aspecto do sexo, não, porque alguns quase não fazem isso mais. Existem coisas muito mais valiosas ainda do que o sexo. Sabe por quê?
O sexo é feito em um momento, alguns minutos. Mas a convivência é diária. É da mesma forma que o culto. O culto é bênção. Maravilhoso. Mas seu relacionamento com Deus se resume no culto? É no dia a dia que faz a diferença. Amém, pessoal? É no dia a dia que você realmente prova a sua vida com Deus. E o casamento não é somente no ato sexual, não. Faz parte, sim. Fortalece, sim. Mas é na convivência, no dia a dia. Um filho estava pensando em casar e chegou para o pai e disse: pai, quanto é que custa casar? O pai disse: meu filho, chamou o filho para o cantinho para a mulher não ouvir, né? Já fazem 40 anos o casado com sua mãe. Eu não sei, porque até hoje ainda estou pagando. Quantos concordam que o casamento é uma conta alta que é pago parcelado ao longo da vida? É uma conta alta. Custa caro casar, sim ou não? Mas tudo que você paga tem uma recompensa de volta. Existe uma recompensa por esse pagamento. O benefício do casamento vale a pena. Repita comigo, vale a pena. Quando uma pessoa está reclamando do casamento, é porque, na verdade, ela perdeu a direção. Mas casamento é coisa boa e é uma direção de Deus que você seja feliz com a sua esposa. Quantos aqui são casados? Ok, a maioria é casado. Veja só, quando Deus ele criou o homem, Deus ele criou a mulher, instituiu o casamento, teve a ideia do casamento. Porém, banalizaram o casamento. Assim que o homem pecou, o próprio Adão começou a pensar que não foi uma ideia tão boa assim. Quando Adão pecou, Deus disse: Adão, por que você pecou? Ele disse: a mulher que tu me destes. Ele deu uma indireta para Deus. É como se ele dissesse: Deus, olha, a ideia não foi tão boa assim não. Porque ela criou problemas na minha vida. Eu vou falar uma coisa para você. Até uma coisa boa, se não souber ser manejado, se torna uma coisa ruim. Uma faca é uma coisa boa? É uma ideia boa? Você já tentou fazer um churrasco sem faca? Em uma cozinha sem faca? Não tem como. A faca é uma coisa boa. Porém, se utilizar a faca para matar uma pessoa, se torna o quê? Uma coisa ruim. Um carro é uma coisa boa? É. Porém, se você utilizá-lo de maneira inapropriada, você pode atropelar uma pessoa. Você pode torná-lo em uma coisa ruim. O casamento é uma coisa boa? É. Mas se você não souber conviver em seu relacionamento de casal, ele vai se tornar uma coisa ruim. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Que o que é bom pode ser melhorado. E o que é ruim pode ser transformado. Repita comigo, o que é bom pode ser o quê? Melhorado. Talvez você diga: Reni, mas o meu casamento está bom. Ok. Pode ser melhorado. E é para isso que nós estamos aqui. Reni, o meu casamento está ruim. Pode ser transformado. Amém? Obrigado. Eu agradeço mesmo. Então veja, Deus criou o homem, criou a mulher, Deus viu que era uma coisa boa. O homem começou a achar que o casamento já não era uma coisa tão boa assim. E começou a criar piadinhas para o casamento. Dizem hoje em dia que se casamento fosse bom, não necessitava de testemunha. E criam tantas outras piadas em relação ao casamento. Por quê? Até hoje o diabo tenta destruir aquilo de bom que Deus fez, que é o casamento. Mas o casamento foi uma ideia de Deus e ainda continua sendo uma boa ideia de Deus. O casamento ele foi banalizado e as pessoas contam piadinhas e acabam escarnecendo o ato do casamento. E você não deve nem compartilhar com esse tipo de coisa. Sabe quem é que acha que o casamento é ruim? Quem não teme a Deus, que não segue as direções do Senhor, que não obedece à palavra. Porque quem ama, pessoal, quem ama de verdade, ele vai achar o casamento uma bênção. Amém?
Quando eu falo casamento ser bom, eu não estou falando sobre perfeição. Um dos maiores erros que acontece na mente dos casais é a busca pela perfeição. Existe um mito da pessoa certa. E aí você vai conversar com uma pessoa que se separou e ela diz: bom, é porque eu descobri que ela não era a pessoa certa. E aí vai partir para o segundo casamento, em busca da pessoa certa. E quando chega no segundo casamento, não dá certo. Começa as brigas, as dissensões, e aí ela percebe que aquela pessoa também não era a pessoa certa. Pessoal, isso é um mito. Casamento não é para ser perfeito. Até porque é impossível você pegar duas pessoas imperfeitas e transformar em um casal perfeito. Como se você juntou duas pessoas que são imperfeitas e juntando vai se tornar perfeito? Não tem como. O casamento, ele não é para ser perfeito, mas ele é para ser vivido em amor. Amém? Quando você coloca o amor dentro do casamento, até os defeitos são superados. Eu amo a minha esposa mais do que antes. Por quê? Porque eu amo-a, mesmo sabendo dos defeitos que ela tem. Ela também me ama, mesmo depois de conhecer todos os meus defeitos. Quando você ama alguém, mesmo conhecendo os defeitos dela, de fato, você ama. Amém? A gente precisa amadurecer e entender as diferenças. As pessoas não são iguais e não têm que ser iguais. Eu sofri muito no meu casamento, no início do meu casamento, porque eu queria que a minha esposa fosse igual a mim. E eu orava para que a minha esposa fosse igual a mim. Eu olhava para os erros dela e ficava sem tolerar. Dizia: Deus, não pode ser. Ela tem que ser igual a mim. E quanto mais eu orava, menos acontecia. Mais divergência tinha. E eu cheguei a uma conclusão. Oração não sustenta casamento. Quantos aqui já descobriram que oração não sustenta casamento? Pode até parecer algo contraditório, né? Puxa, oração não vai sustentar casamento? Eu vou te explicar. Tem pessoas orando, orando, orando e se separando. E tem pessoas que nem servem a Deus e nem oram. E vivem velhinhos ali juntos para sempre, até que a morte os separe. Não é verdade? Isso por quê? Porque a oração em si não tem um poder mágico de sustentar casamento. A única coisa que sustenta o casamento é o amor. Diga, amor. O amor é que tudo vence. O amor é que tudo supera. O amor é que consegue olhar para as diferenças da pessoa e respeitar. Depois de um tempo, orando, orando, esperando que a minha esposa mudasse, e sem ver resultado, eu disse: rapaz, vou fazer o seguinte, eu vou começar eu mesmo mudar. E deixei de orar para ela mudar. Eu mesmo comecei a agir diferente. Eu procurei tratar ela um pouco melhor, eu procurei ser mais gentil, eu procurei observar as necessidades dela um pouco mais. E, como consequência, ela se tornou uma pessoa melhor, uma mulher melhor. Se você quer colher, você primeiro faz o quê? Planta, pessoal. Só que às vezes a pessoa ela quer colher onde não plantou. O casamento é como um jardim, ele precisa ser regado. Quando você passa no jardim, vê um jardim bem bonito, você fica admirado, né? As flores tão lindas, a grama tudo cortadinha, paradinha, coisa maravilha. Mas você sabe que ali tem alguém que cuida dele? Você pode ter certeza, se o jardim está bonito, alguém cuida dele. E para o casamento também ser um casamento bonito, precisa alguém cuidar dele. E quem vai cuidar? Diga eu. Você. Você tem que assumir a responsabilidade de que seu casamento dê certo. Existem alguns erros que as pessoas cometem, que é casar para ver se dá certo. E elas já começam pensando, vamos casar. Se não der certo, faz o quê? Separa.
Essa é uma mentalidade que o mundo tem. Mas o cristão não deve casar dessa forma e pensar dessa forma. Não, eu casei e vai dar certo. Porque eu vou fazer dar certo. Existe uma coisa que as pessoas pouco falam. A gente fala muito sobre casamento, mas o casamento, o ato do casamento, ele é concluído em apenas alguns minutos. Quando o pastor, o padre ou o juiz diz, eu vos declaro marido e mulher. Casou. Depois do casamento, vem um fator muito importante, chamado ajustamento. Diga, ajustamento. É onde pessoas diferentes, que viveram em casas diferentes, com cultura diferente, costume diferente, vão encontrar-se, conviver na mesma casa, sentar na mesma mesa e dormir na mesma cama. E aí é a hora de ajustar-se um ao outro. Sabe quando é que esse ajustamento ele termina? Quando a morte o separa. Esse é o preço que você vai ter que pagar por toda uma vida. Mas se você de fato quer ter um casamento feliz, você vai aprender a se ajustar. Amém, pessoal? Você vai aprender muitas vezes a dizer não para você mesmo. Eu sei que ouvir reclamação de mulher é chato. Talvez a sua esposa não reclama. Parabéns para você, né? É chato. É uma coisa chata, porque assim, eu não sei onde elas encontram tantas palavras. Parece que acabou a pilha. Mas dá para ouvir bem, né? Eu não sei onde elas encontram tantas palavras. Mas quando abre a matraca, meu amigo, o homem esquece das coisas com facilidade. Ele esquece onde deixou a carteira, de coisas que ele fez pela manhã, ele já não se lembra mais à tarde. E a mulher se lembra de coisas que aconteceram há 20 anos. E o pior é que ela traz na fila de um por um. Você fez isso. E parece que não vai parar mais. Eu acho que não estou falando com ninguém aqui, né? É chato ouvir reclamação de mulher. É ou não é? É chato. Mas vou falar uma coisa para você de todo o meu coração. Preste atenção no que a sua esposa fala, porque ela pode ter razão. Por pior que seja, a reclamação dela pode ter sentido. Eu sei que tem coisas que ela reclama porque é um esporte mesmo que ela pratica. Mas você precisa ser sensato o suficiente para analisar o que de fato ela está reclamando e que você precisa melhorar. Pessoal, Deus, quando colocou a mulher na nossa vida, Ele colocou uma coisa boa. E tem coisas que a mulher vê que o homem não vê. Por exemplo, quando uma pessoa está com falsidade com você, às vezes o homem não percebe, está achando que a pessoa é amigo. E a mulher diz, cuidado. Ela tem um tato para isso, né? Cuidado, você está falando demais. Quando a mulher reclama de alguma coisa, pode ser sem sentido, mas às vezes faz muito sentido. E muitas das bênçãos que eu consegui em minha vida foi através de ter ouvido a voz de Deus por meio da minha esposa. As diferenças, pessoal, elas são importantes. As diferenças a gente pode chamar de benditas, porque as diferenças fazem com que o casal se complete. Já percebeu que geralmente os seus defeitos são diferentes dos defeitos dela? Isso é bom ou ruim? É bom, porque naquilo que ela tem defeito, você tem qualidade e pode ajudá-la. E naquilo que ela tem defeito, ou melhor, que você tem defeito, ela não tem. E ela pode lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. Então é importante as diferenças. E durante muito tempo eu briguei, meu Deus, a minha esposa tem que mudar e tem que ser igual a mim. Depois eu analisei, rapaz, se ela fosse igual a mim, eu não ia suportar. Porque eu também tenho defeitos. Deus, Ele sabe o que faz, pessoal. O casamento, ele é uma escolha. E essa escolha, ela precisa ser sustentada por toda uma vida. Quem foi que decidiu casar? Diga quem foi que decidiu casar. Você. Quem é que quer os benefícios do casamento? Você. Quem é que tem que pagar o preço? Você é quem tem que pagar o preço.
As coisas não acontecem, não se encaixam acidentalmente. Alguma coisa precisa ser feita para se colher algum resultado. Então, muitas vezes você vai precisar ouvir a sua esposa. Porque a sua esposa, em muitos pontos, ela pode estar sendo guiada por Deus. Ela pode estar sendo usada por Deus. Amém? Amém. Agora eu vou falar uma chave aqui, que talvez até você discorde, talvez não. Mas você não tem o dever de agradar sua esposa em tudo. Você tem o dever de amá-la. Foi tentando agradar em tudo que Adão se deu mal. Adão culpou Deus por ter colocado Eva, porque Eva cooperou para que ele caísse. Mas Adão só caiu porque ele não quis desagradar a mulher e preferiu desagradar a quem? A Deus. Aí é algo que se chama de posicionamento. O não também é de Deus. Digo, o não também é de Deus. Quando eu casei, eu tinha medo da minha esposa. Você não tem, claro. Você nunca viu a sua esposa brava? Não, eu estou falando comigo aqui, tá? Não se entregue, não. Eu tinha medo da minha esposa. Por quê? Ela é totalmente diferente de mim. Eu tenho um temperamento muito mais passivo, sou calmo, eu analiso, observo, ouço, espero. E ela tem um comportamento explosivo e fervoroso. Isso não quer dizer que eu estou certo e ela está errada. Apenas quer dizer que são temperamentos diferentes. Às vezes é vice-versa. O marido, quem é explosivo, e a esposa se contém um pouco mais. E eu, muitas vezes, evitava o confronto com a minha esposa. Ela fazia algo que eu não gostava e eu ficava chateado, ficava magoado, ia orar, ia chorar. Deus, muda minha esposa. E eu confesso que às vezes gerava até uma mágoa dentro do meu coração. Eu não falava nada, mas eu tratava ela diferente. Eu começava a me esfriar. E eu percebi que aquilo estava me fazendo mal, porque já estava casado com ela há alguns anos e eu tinha medo da minha esposa. Eu tinha medo da reação que ela poderia ter quando eu falasse algo que a ofendesse, que ela não gostasse, que contrariasse ela em algum ponto de vista. Ela se defendia atacando. Eu ficava com medo. Até que um dia eu fui orar e Deus falou em meu coração que se eu continuasse tendo medo, eu poderia destruir o meu casamento. Eu cheguei para minha esposa e disse, olha, a partir de hoje eu não tenho medo de você mais não. Estava tremendo, sabe, pessoal? Mas eu disse para ela, a partir de hoje eu não tenho medo de você mais não. E comecei a confrontar minha esposa no que era preciso. Talvez você até esteja pensando, Reni, você estava dizendo agora que era para amar a esposa. Agora você está dizendo que é para confrontar? Pessoal, confrontar é amar. O próprio Deus nos confronta com a verdade. Por quê? Porque Deus nos ama. Não pense que amar é sempre dizer sim. Adão se deu mal, por quê? Porque ele não quis contrariar a esposa dele. Ele poderia muito bem ter dito, não, Eva, eu não vou comer desse fruto, e é melhor você ir logo se corrigir, peça perdão, que de repente Deus pode ainda ter misericórdia de você, sim ou não? Mas ele não quis contrariar, e você não tem o dever de agradar sua esposa em tudo, mas o dever você tem de amá-la. E quem ama, muitas vezes vai confrontar. Amém, pessoal? O marido que tenta ser bom e deixa a esposa fazer tudo e não se posiciona, ele está criando um problema para ele mesmo. Ele está prejudicando a pessoa que é para ser amiga dele. E ele está deixando essa pessoa se afastar de Deus e acabar prejudicando o próprio casamento. Muitas vezes na vida você vai precisar confrontar sua esposa. Eu vou falar uma coisa porque eu venci. Não tenha medo da sua esposa. Ela não é um bicho. Dê a verdade para ela. Eu sei que se você não está acostumado a tratar dos assuntos que precisam ser tratados, tem muita coisa que vai vir à tona quando você começar a se posicionar. Mas isso vai trazer cura e vai fazer com que os casamentos eles perdurem por toda uma vida.
Porque você pode não saber, mas a sua esposa, ela pode estar com mágoa de você. A sua esposa pode não saber e você pode estar com mágoa da sua esposa por algo que você se sentiu injustiçado. E esse confronto faz com que as coisas sejam tiradas a limpo. Amém, pessoal? Quando eu me converti, o pastor da minha igreja era uma pessoa muito amável. Tudo que acontecia, ele dizia, vamos orar. Vamos orar. Pastor, mas vamos orar. E tudo ele queria tratar com oração. E se alguém ofendesse, ele diz, não, vamos orar. Aí eu fui ler a Bíblia, fui estudar a Bíblia, e eu vi Jesus Cristo ensinando a confrontar. Jesus ele disse, se teu irmão pecar contra ti, vai orar? Não. Ele disse o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai. Entre ti e ele só, chama o seu irmão em particular e repreende-o. Agora veja, esse mesmo princípio que é para ser aplicado com o irmão, também é para ser aplicado com a esposa. Se a sua esposa pecar contra você, ao invés de ficar calado e começar a se afastar dela, vai e repreenda. Para quê? Para que tudo seja ajustado, amém, pessoal? Eu estou com uma mensagem aqui que é totalmente diferente do que eu estou falando, mas eu sinto de falar isso para você, porque tem muitas pessoas que estão a ponto de se separar por conta de mágoa. Ele não quer confrontar o relacionamento, ele não quer tratar os problemas, e quando vê, explode tudo de uma vez. Trate, resolva. Precisou conversar, chamar na grande, chame com amor, com carinho. Vai fazer cara feia? Vai. Cara feia não mata ninguém. Mas isso vai fazer com que o casal venha se ajustar e o casamento perdure. Amém, pessoal? Então você não tem o dever de agradar sua esposa em tudo, mas um dever você tem, até maior do que agradar, que é amar. E quem ama, muitas vezes vai confrontar. Quem ama, procura melhorar. Eu não estou lendo o versículo, mas estou citando por causa do tempo, tá? Eu vou concluir já já. Quem ama, procura melhorar. Quando me converti, eu costumava ir visitar as igrejas e eu gostava do reteté. Quem aqui era do reteté? Dos sapatinhos do fogo. Hein? Eita coisa boa, né? E eu visitei a igreja e começou o reteté. Meu irmão, mas teve um abençoado de Jesus. E o bicho dava cambalhota. Saltava por cima do banco e fazia um labafero. Eu dizia, ô Glória, tá cheio do fogo. E terminou o culto. Uma irmã chegou para mim e disse, tá vendo aquele irmão ali? Sim. Abençoado, né? Cheio de Deus. Falso. Aquele irmão ali, ele bate na esposa dele. Quando chega na igreja, todo culto é assim. Eu vou falar uma coisa para você. Pode olhar para mim, eu não tenho medo de você. Não tenho medo de cara feia. É por isso que eu vou falar. Porque eu lhe amo. Não seja falso. Não seja falso. Tem gente que fica na igreja, brá, e é um falso. Eu não quero amizade com uma pessoa que não trata a esposa bem. Porque quem não trata a esposa bem é um falso. Na frente dos amigos é o bonzão. Meu amigo, você quer ser bom? Seja bom com a sua esposa. Comece a ser bom com ela. Porque o cara que fica na igreja é uma coisa, em casa é outra, é falso. Você não pode ser assim. Você não pode ser duas caras. Você precisa amar a pessoa que Deus colocou do seu lado para ser bênção para a sua vida. Amém? Não seja falso. Cuide bem da sua esposa. Você precisa dar o seu melhor. O mundo tem uma visão sobre casamento diferente da igreja. O mundo, muitas vezes, usa o corpo da mulher apenas como uma escrava sexual. É assim que alguns vivem. Mas o cristão, ele ama. E o que vai fazer a grande diferença na sua vida não é o que você fala, mas é o que você faz. Seja um marido melhor. Não importa quem você foi até aqui. Não importa se você foi falso. Não importa se você foi egoísta. Comece a compreender a sua esposa um pouco mais. Alguém aqui já teve TPM? Quem já teve TPM aqui? Ninguém, né? Então você não sabe o que é isso.
Você não sabe o que é a mulher estar naquele estado onde fica com dores de cabeça, impaciente, sangrando, e ainda tem que estar sorrindo. Cuidar de filho, cuidar de trabalho às vezes, fazer comida, estar de bom humor. Você não sabe o que é isso. Seja mais compreensivo, pessoal. Seja mais compreensivo com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para ser uma bênção. Você quer que sua esposa melhore? Quer, não é? Melhore você. Se você melhorar, com certeza você vai ter uma esposa melhor. Pode me chamar de feio quem quiser, eu não estou nem aí. Agora, se você não tratar sua esposa bem, você pode até ir para o céu, mas você perdeu o melhor de Deus aqui nessa terra. Existem pecados que levam à condenação. E existem pecados que são contra a própria felicidade. A Bíblia até fala, né? Pecados que levam à morte, pecados que não levam à morte. Tratar a esposa mal vai atrapalhar a sua própria felicidade. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. E pode ter certeza, quando você colher, vai ser pior do que o que plantou. Então, trate a sua esposa bem. Deus, ele tem ciúme das mulheres. A Bíblia até diz sobre os maridos que tratam mal as mulheres, lá em Malaquias. O Senhor abomina o repúdio. O homem que é infiel à mulher da sua mocidade. A pessoa com quem casou. Lembra quando casou com você? Estava toda bonitinha, toda inteirinha, mil maravilhas, né? Depois de um tempo as coisas mudam. Muda ou não muda? E isso é natural. Por quê? Porque o tempo passa. Olha o meu filho aí. 2 anos ele mamou no peito da minha esposa. Vai ficar do mesmo jeito? Não vai. As coisas mudam. É ou não é? Aí a esposa tem filhos, ela faz parto às vezes cesáreo, passa por alguma cirurgia. A luta da vida vai fazendo ela envelhecer. E às vezes o cara começa a pensar em uma novinha. Para concluir a minha fala, cuidado com as novinhas e com as periguetes. Elas são perigosas. Sou casado há 20 anos. Já recebi muita proposta. E para todas elas, eu disse não. Porque eu não preciso de uma bomba-gira destruindo o meu casamento. Eu não preciso de uma prostituta destruindo o meu casamento. Lute pelo seu casamento, irmão. O mundo está uma bagunça. O mundo está uma bagunça. As pessoas às vezes não protegem o próprio casamento. É muito fácil para um homem arrumar uma segunda mulher. É muito fácil. Pode ser feio, pode ser barrigudo, pode ser desdentado, pode ser igual a você. Mas para um homem arrumar uma segunda mulher é fácil. Não é verdade? É fácil. Porém, esse caminho largo, ele conduz à perdição. Então aprenda a renunciar o seu egoísmo. A sua esposa está ficando velha, mas está envelhecendo junto com ela. Honre aquela mulher que dedicou a vida com você. Honre aquela mulher que cuidou dos seus filhos, que cuidou de você quando você estava doente, que cuidou de você quando você estava preocupado porque estava desempregado, estava na pior. Ela bateu no seu ombro e disse: nós estamos juntos, estamos aqui. Aí agora que as coisas melhoraram, vai procurar uma piriguete. Está amarrado em nome de Jesus. As tentações vão bater na sua porta, irmão. As tentações vão bater na sua porta. Não pense que você está imune de tentação. A tentação vai bater na sua porta. Tem uma classe de mulher que gosta principalmente de homem casado. É o fã-clube, que gosta principalmente de homem casado. Se tiver um pouquinho de dinheiro, melhor ainda. Mas às vezes até quebrado serve. E você precisa ter cuidado com as novinhas e com as piriguetes, porque elas são o quê? Perigosas. No final das contas, você precisa sempre chegar à conclusão que a melhor mulher do mundo é quem? A minha. Eu plotei no meu carro, tenho 3 carros, coloquei num carro vermelho. A melhor mulher do mundo é a minha. E eu quero lhe desafiar a honrar sua esposa,
Brotando no seu carro, fazendo um quadro, fazendo uma homenagem para ela, fazendo uma camisa. A melhor mulher do mundo é a minha. Tem defeitos? Tem, mas é a sua. Ame a sua esposa. Seja o melhor que você puder ser. E você vai ter a melhor mulher do mundo do seu lado por toda uma vida. Eu estou te falando essas coisas porque eu amo Jesus. Eu amo a minha esposa. Eu amo o meu filho. E eu também amo você. Um forte abraço. Amém. Ele pediu fazer uma oração de declaração. Fique de pé, por gentileza. Sabe, estou sentindo. Eu sei que a mensagem não foi muito de sorrir. Eu sei que tem gente que está até chateado comigo. Eu não estou nem aí com você. Estou nem aí. Eu quero que você melhore, meu irmão. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que a gente tratou nossa esposa mal? Feche seus olhos. Oh, Deus. O Senhor colocou uma coisa boa do nosso lado. E muitas vezes, pela nossa ignorância, nossa imaturidade, a nossa incompreensão, nossa insensibilidade, nós tornamos essa coisa boa em uma coisa ruim. Mas não é para ser assim. O casamento é para ser uma bênção, Pai. O Senhor foi tão bom com a gente, nos presenteando com uma esposa, com uma coisa boa, que foi uma ideia do Senhor. E nós, muitas vezes, falhamos com a nossa esposa, que o Senhor colocou ao nosso lado, que tem se submetido, dedicado a vida para cuidar de nós, para cuidar dos nossos filhos, que tem renunciado a si mesmo. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu tratei minha esposa de maneira indevida, Senhor. Pelas vezes que eu deixei de honrá-la. Meu Deus, abra os olhos desses homens aqui, para eles enxergar o tesouro que eles têm em casa. Muitos estão buscando o tesouro fora, eles têm o tesouro em casa. Abra os olhos, meu Pai. Abra os olhos, meu Deus, para a gente começar a amar o próximo que está mais próximo, que é a esposa. Em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para o céu e diga assim comigo: Deus, abra os meus olhos para enxergar que a melhor mulher do mundo é a minha. Amém.